Amém, amados, boa noite, graça e paz seja conosco, amém? E é sempre um desafio, né, compartilhar a palavra do Senhor, mesmo que seja com 10, com 500 ou com 1000. A honra é grande, mas é tão grande do tamanho da responsabilidade. Então eu oro ao Senhor e orei nesse tempo para que o Espírito Santo de Deus fale com você, como Ele falou comigo neste tema. E que eu, nas minhas limitações, na minha pequenez, consiga ser hoje, né, mais uma vez um instrumento nas mãos do Senhor, porque se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui. Amém? Então abram comigo a sua Bíblia ou o seu aplicativo. Em Atos, nós vamos ler 2 capítulos de Atos, alguns versículos, poucos versículos de Atos 2. Você que está anotando, Atos 2, do 41 ao 47. E depois Atos 4, do 32 ao 35. Amém? Hoje eu pude perceber que nós não temos nenhum visitante. Eu queria perguntar nesta noite, quem está aqui na comunidade evangélica luterana renovada há menos de um ano? Levante a mão. Há menos de um ano. Amém. Então estamos em família, não é mesmo? Se não temos nenhum visitante e pouquíssimas pessoas estão há menos de um ano, nós estamos em família. Então eu creio que é um propósito do Senhor. E essa palavra vem ao encontro do tema família, mas não só a família, né, social, mas a família espiritual. Atos 2, 41 ao 47. Posso ler? Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Depois vamos continuar no 4, 32 ao 35. A minha versão, o subtítulo do 32 diz a comunidade cristã. Anote, circule você ou anote na sua comunidade. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Amados, primeiramente, já que estamos, né, entre irmãos há um bom tempo de conversão, eu creio que não é novidade, não vou ser eu aquela que vou achar que vou ensinar algo para você. Mas nessa noite eu quero verdadeiramente compartilhar um dos textos que, quem sabe, você leu muitas vezes. Quem sabe é o texto, quando a gente vai ler sobre o modelo da igreja, né, é um dos textos mais mencionados. E eu também não vou me ater aqui a algo em relação a dar tudo, né, entregar aos pés dos apóstolos. Depois eu vou mencionar um pouquinho. Mas eu quero compartilhar algo sobre
as evidências de Deus no nosso meio e os fundamentos para uma comunidade cristã. Semana passada, nós tivemos a primeira reunião de presbitério. O Senhor falou muito forte ao meu coração sobre Atos 4:32. E eu não sabia que eu viria pregar aqui nesse culto. E eu compartilhei na reunião e aquilo ficou fervendo em meu coração. Então, nós cremos que quando o Senhor coloca algo para nós, nós buscamos a excelência do nosso entendimento, mas com a sabedoria do alto. Então, eu creio que hoje você pode sair daqui com o seu entendimento renovado, mas com a sabedoria do alto, permanente em seu coração. Uma vez eu aprendi com o pastor Cal que Deus sempre fala, mas nem sempre estamos aptos a ouvir, não é isso? Eu era bem nova na fé e eu estava sentada ali atrás esperando a pastora Ana me atender. E daí ele perguntou: oi, minha irmã, o que tu veio fazer aqui? Eu vim ouvir a voz de Deus. E ele me respondeu isso. Então, que nós hoje estejamos com os nossos corações e a nossa mente apta a ouvir a voz do Senhor. Amém? Primeiramente, o livro de Atos é um livro histórico, você que não sabe, é importante saber, que foi escrito por Lucas. Então, não é uma carta, não é uma epístola às regiões ou a uma igreja, não faz parte dos 4 evangelhos, mas é um livro que conta um relato histórico entre os apóstolos, amém? Isso é dentro do Novo Testamento, e nesses versículos que lemos, nos traz os fundamentos da vida em comunidade. Se a gente for pensar em comunidade, é muito fácil definir essa palavra. Até tentei trazer algo para você em hebraico, em grego, mas ela é origem em latim, então é bem comum. Todos tinham algo em comum. E a nossa comunidade social é é pelo amor do Pai, é pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz. É isso que nos faz comunidade. E quando eu era estudante em Florianópolis e eu vim para Criciúma e lá eu conheci o Evangelho e eu comecei a orar ao Senhor para me levar a uma igreja, né, a uma família, porque eu creio que é assim que nós fazemos. E quando eu conheci a comunidade evangélica luterana renovada, me chamou a atenção, não pela denominação, não pelo luterano, porque eu mal sabia quem era Martinho Lutero, mas pelo nome comunidade. E isso veio ao meu coração esse ano de novo. Porque comunidade no conceito biológico são vários seres diferentes, agora eu vou trazer um pouquinho da minha profissão aqui, são vários seres diferentes habitando num local. Mas comunidade no conceito social são todos em comum, e não quer dizer todos com um pensamento, todos com uma opinião, todos com a mesma personalidade, não é isso, amém? Então estamos aqui diante desse texto, e o meu desejo é que a gente vá um pouquinho mais profundo às linhas de Atos, que Lucas quis deixar a nós. Eu gostaria mesmo que a gente chegasse às entrelinhas. Por quê? Porque se aqui tem os fundamentos da igreja e nos fala da igreja primitiva, aqui fala também do culto. Mas se a gente for se referir a isso, o modelo de culto, nós já sabemos bem. Qual é o modelo de culto cristão? Nós temos de casa em casa, que é o que Atos fala, que o nosso exemplo é de estudo bíblico e evangelismo, nós já praticamos. Nós temos o partindo do pão, que muitas vezes nós vimos a necessidade do outro, né? Nem sempre alcançamos, mas de certa forma nós já fazemos. No cear, partir o pão, partir a comunhão. E a comunhão de culto, nós também temos. Isso daqui é uma comunhão de culto. Mas o que o Senhor veio falar ao meu coração foi um pouquinho além desses aspectos, né, explícitos de modelo de culto. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês aquilo que esse texto traz para como devemos viver nos dias de hoje. O que esse texto nos revela, como deve ser o nosso andar nele. Como esse texto revela como nós devemos estar nele de segunda a segunda, não nos domingos e nas quartas somente. Amém? Você está comigo? E sinceramente também não espero que ninguém aqui saia e venda tudo que tem,
né, e divida com seu irmão ou entregue nos pés dos discípulos ou dos líderes. Porém, até porque isso é uma discussão teológica que eu não quero me ater aqui, eles fizeram isso porque eles estavam esperando a iminência de Cristo. Eles esperavam com todo o coração a volta de Jesus. Então eles diziam assim, Jesus vai voltar. Então eu vou vender tudo, para que eu vou ter? Né, padaria, para que eu vou ter empresa, para que eu vou ter poupança? Eu quero mais estar na comunhão dos santos, no repartir do pão e oração. Se você soubesse que Jesus ia voltar mês que vem, o que você faria? Eu daria tudo que eu tinha mesmo e ia estar vivendo. Só que a gente não é essa questão, né? Mas eu quero que você entenda que uma das coisas mais preciosas que esse texto nos revela é a experiência do manifesto de Deus no meio deles. E depois desse ato, né, depois desse relato de Pentecostes e de tudo que fala, né, nos capítulos de Atos, é aqui, então, que nós vimos a diferença entre quando se perguntava para um judeu, aonde está Deus? O judeu respondia, lá no céu. E depois dessa evidência, grande evidência de Deus no meio deles, um cristão, quando perguntava ao outro, dizia, aonde está Deus? Ele dizia, no meio de nós. Então, hoje, nós podemos dizer que o Senhor está no meio de nós. O Senhor está no nosso coração. É por causa dessa experiência. Então, o que nós temos que aprender com essa experiência? Além da comunhão, da adoração, do partir do pão e da gratidão, que é um elemento do culto. Só para você entender, né, eu não vou aqui me ater em Gênesis, mas Gênesis 11 fala sobre a Torre de Babel. E lá nós vimos uma divisão de línguas e uma confusão, né? E a Torre de Babel manifesta uma multidão e não uma comunidade. Na igreja de Atos, manifesta uma comunidade e não uma multidão. E foram essas duas palavras que o Senhor falou comigo ao longo da semana. E concluindo na minha oração, eu falei ao Senhor, Senhor, não me faz multidão, eu quero ser comunidade. Senhor, eu não quero ser multidão, eu quero ser comunidade. E para isso, nós temos que colocar em prática algumas coisas. Eu tenho que colocar em prática algumas coisas. E é com isso que eu quero compartilhar que multidão é cheio de egos absolutos. Multidão é cheio de achismo, de opiniões, de críticas, de ganância, de egoísmo, de prepotência. Isso faz parte da multidão. E eu não estou falando de uma multidão eclesiástica. Eu estou falando do mundo. Nós vivemos num planeta que temos mais de 7 bilhões de habitantes. Nós estamos numa multidão. E a multidão é violenta. A multidão só pensa em si. A multidão é formada por vários egos. Por vários egos juntos torna-se uma multidão. E o que é ego, gente? Quero refletir algo com você. O que é ego? O que me faz ser multidão ou comunidade? Ego nos diz, o nosso ego é aquilo que é meu, que está dentro de mim, que a natureza pecaminosa me deu sem eu pedir. Ego é aquilo que eu herdei do pecado. Por quê? O ego diz é meu. E o ego diz o meu eu é a coisa mais importante que tem. O meu eu é a coisa mais importante que existe. O ego não deixa você viver em comunidade porque o ego não deixa você olhar para a necessidade do outro. Se tivermos apenas um copo d'água aqui e você está no seu ego absoluto, você vai dizer, o copo d'água é meu. Se nós vivermos numa sombra, se nós vivermos, num lugar que tem só uma sombra, o seu ego absoluto vai dizer, a sombra é minha. Se eu for a coisa mais importante
que eu tenho, eu vou sempre querer reivindicar. Reivindicar os meus direitos, reivindicar as minhas opiniões, reivindicar aquilo que eu acho que é certo, reivindicar as minhas utopias, as minhas filosofias e as minhas vontades. Isso, amados, faz parte do nosso eu e do nosso ego absoluto. E isso, queridos, não estou falando que um tem ou a maioria tem. Nós temos, você entende comigo que todos nós nascemos direcionados pela natureza pecaminosa a nos encaixarmos na multidão. Com isso, todos vão correr numa direção de competitividade, não de comunhão. Porque se eu quero aquilo que tem para mim, eu vou passar por cima do outro, eu vou cutucar o outro, atropelar o outro, porque afinal de contas o meu eu é o mais importante. Eu não vou respeitar autoridades, não vou respeitar os mais velhos, os idosos, as crianças, as grávidas, porque eu estou numa desenfreada competição de buscar aquilo que eu quero para mim. Pessoas egoístas conseguem transformar comunidade em multidões. Isso, queridos, é muito sério. E isso, querido, por mais que nós não queiramos, porque eu duvido você que no final dessa pregação você vai dizer, eu quero continuar sendo multidão. Eu não quero ser multidão. E se algum dia eu tive a oportunidade nessa semana de me arrepender profundamente. E eu posso dizer para vocês que isso não me está isenta de pecar novamente ou de me voltar à multidão, mas que os nossos corações estejam voltados a essa comunidade. Multidão não é caracterizada pela comunhão, é pela comparação e competição. Só que Deus nos prometeu o contrário, desde Abraão. Se você for ler, após a Torre de Babel, Deus prometeu transformar uma multidão em uma só nação. E se nós formos levar para os dias de hoje, uma comunidade, uma família, por isso que eu digo, estamos entre família. Eu acho muito precioso isso que nós temos. Nós pastoreamos uma igreja pequena, de 30, 40, máximo 50 pessoas dá no culto, por enquanto, em nome de Jesus. E a gente consegue entender esse grau de família espiritual, eu creio, um pouco mais fácil quando nós estamos em pequenas quantidades de pessoas. Porque a gente sabe do problema de todo mundo, a gente sabe quem precisa do quê, mas isso não quer dizer que só vai acontecer quando estivermos em 30 ou 40. Porque a comunidade manifesta espiritualmente em nós. E quando quando Deus prometeu a Abraão isso, ele havia de cumprir. Essa promessa se cumpre em Pentecostes. Essa promessa se cumpre aqui. Porque você entende que em Torre de Babel, só fazer uma analogia, Torre de Babel eram várias pessoas, Deus colocou a mão sobre a Torre de Babel, que poderia até ter dado certo, mas ele dividiu as pessoas e falavam várias línguas e ninguém se entendia. Depois, em Pentecostes, o que aconteceu? As pessoas falavam línguas diferentes e Deus deu uma só, e todos se entendiam. Aqui eu entendo que a igreja de Atos tem a nos mostrar que, mesmo nós termos pensamentos diferentes, que nós vamos ter, vontades muitas vezes diferentes, ideais diferentes, sonhos diferentes, nós iremos, quando praticarmos a comunidade, conseguirmos nos entender. E se você não está entendendo a igreja de Cristo, queridos, se preocupe nessa noite e peça perdão. Porque aqui não está dizendo que a gente não vai ter diferença. Aqui não está dizendo que a gente não vai ter críticas. Aqui não está dizendo que a gente vai ser perfeito. Mas aqui está dizendo que a gente vai
se entender. Nós vamos nos entender. E agora eu quero entrar num dos pontos também, além de comunidade e multidão, em duas palavras que o Senhor me levou a refletir. Porque eu sempre digo que pregação, né, a gente esquece um pouquinho da definição de pregação, que é sempre no mesmo. Quando a gente prega algo, a gente está sempre batendo no mesmo lugar. Eu lá em casa não prego um parafuso, porque eu nunca consigo pregar no mesmo lugar. Só que pregação é o quê? Aquilo que o Senhor já falou com você, pode estar falando de novo, falou comigo, vai falar com vocês, isso é pregação, amém? E dentro dessas pregações, o Senhor sempre tem uma novidade de vida. Então guarde o seu coração e volte aqui à palavra. Essa promessa se cumpriu em Pentecostes, voltando a se compreender através do derramar do Espírito Santo. Esta ação do derramar do Espírito Santo nos traz uma expressão extraordinária da evidência de Deus naquele lugar e também para os dias de hoje para nós. E o que mais me chama a atenção é que quando fala em uma mente ou em algumas traduções uma alma, mas na minha diz uma mente, era uma mente e um coração. Uma das evidências para se viver em comunidade é quando nós temos uma mente e um coração. E qual é a minha mente? Limitada, falha, que horas estou bem, horas estou mal, horas estou com vontade de abraçá-los, horas estou com vontade de ficar sozinha. Essa é a mente que fala aqui em Atos? Ora estou sorrindo, ora estou chorando. Tem dias de vitória, mas tem dias que nós estamos em luta. Mas não é a mente de Cristo. A mente de Cristo é uma das coisas mais extraordinárias que foi nos dada no derramar do Espírito Santo. E eu creio que está à nossa disposição. E o coração de Cristo. Então a comunidade vive uma mente e um coração. Compartilhando tudo. E é isso que eles faziam. Eles compartilhavam. Até esqueci de botar o celular aqui, porque agora não tem mais relógio, né? Daqui a pouco eu estou aqui falando. Deixa eu só botar. Amém. Compartilhavam tudo. Ninguém considerava seu coisa alguma. A maneira como era compartilhado até pode ser questionado. Eu não vou entrar, né, como eu já falei, em questões teológicas. Você pode pesquisar por que eles vendiam tudo, por que eles foram depositar aos pés dos apóstolos. Isso pode ser questionável. Isso você pode dizer, não, isso para mim não serve. Né? E eu já dei uma dica para você. Você pode pesquisar sobre a iminente volta de Jesus naquela época. Mas apesar da ação ser, a maneira de compartilhar poder ser questionável teologicamente, a ação foi louvável. A ação deles de compartilhar em tudo o que eles tinham. E aqui o tudo, eu acredito que é muito além dos bens materiais. Eu acredito que eles perguntavam um ao outro se estava empregado, se tinha o que comer, se estava precisando de uma oração, se sabia ler a Bíblia e estava entendendo. Porque você tem noção das múltiplas necessidades que nós temos e nem tantas às vezes são relacionadas a dinheiro? Você tem noção que uma pessoa quando se converte e começa a chegar aqui sozinha, não sabe nem abrir a Bíblia e tão pouco pode entender o que está sendo lido aqui em cima? E se você tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, você pode ser aquele que vai estender a mão para o necessitado nessa condição e dizer, eu posso te ajudar a esclarecer alguns pontos. Na sua casa, num café, numa comunhão de mesa. Porque a gente sempre pensa naquilo que a gente não tem. Um dia se eu tivesse eu vou dar. Mas o que nós temos que nós podemos compartilhar? Para viver essa comunidade de uma só mente e um só coração. O que você já recebeu? Porque eu pedi para levantar a mão, não temos nenhum visitante aqui. Né? O adorador pediu para levantar. Depois eu pedi para levantar a mão, quem são aqueles que estão há menos de 1 ano, pouquíssimos levantaram.
Então eu acredito que você sabe, ao menos, abrir a Bíblia. Você sabe, ao menos, os livros, fazer a oração do Pai Nosso. Porque a história de que eu não sei orar é meio, duvidosa. Então a necessidade deles era compartilhada. A necessidade dos irmãos entre eles eram compartilhados. E isso reflete a vontade de Deus para nós. Por quê? A multidão voltando infla egos. E você dá mais importância para o seu eu. A comunidade cristã mata egos. E o meu eu morre. O meu eu é esmagado todos os dias. E, queridos, não pensa que estar aqui na frente falando é vantagem. Não pensem para preparar um sermão ou para ser líder de um ministério. É ganância. Eu creio que cada um que se manifesta a ensinar o outro e a compartilhar a necessidade com o outro, mata o seu eu. Eu não consigo entender aqueles que acham que isso é vantagem para o ser humano. Ou mérito. Então, cada um com a sua necessidade, mas também cada um compartilhando aquilo que tem. Deixamos de ser multidão e nos tornamos uma comunidade quando fizemos isso. E daí nós vamos para a oração sacerdotal de Jesus, que é em João 17. O que Jesus falou para Deus? Ali é uma oração, a última oração, de Jesus na terra falando com Deus. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção é: façam que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Gente, se a gente não conseguir ser um, se a gente não conseguir ter essa comunidade viva e mais forte do que qualquer outra coisa no nosso meio, vai ser muito mais difícil provar que ele veio e foi enviado por Deus. Saindo daqui para fora, na segunda-feira vai ser muito mais difícil. Na terça-feira vai duplicar. Na quarta, triplicar. E quem sabe domingo que vem você nem vem aqui. Quem sabe domingo que vem a luta seja tão grande que você nem consiga se reerguer. Este é o propósito de Deus. Fazer com que a multidão se converta. Não somente a Cristo. Porque quando nós, presta atenção comigo, quando nós estamos em comunidade, partilhando o pão e as necessidades, nós não estamos convertendo o nosso coração somente a Cristo. Nós estamos convertendo o nosso coração uns aos outros, pais a filhos, filhos a pais e uns aos outros. Porque, queridos, eu confesso a vocês que converter o coração ao Senhor não é fácil caminhar com Ele, mas o nosso maior desafio é converter o nosso coração ao outro, à vontade do outro que não é sua, o pecado do outro que para ti é santidade. É fácil vencer essa área e para o outro é tão difícil. A limitação do outro que para ti é vaidade. Ao olhar do outro, nas suas fraquezas, nas suas limitações. Então, viver em comunidade é ir um pouco além do seu coração e a sua oração voltado na sua relação vertical. Mas viver em comunidade é a nossa relação horizontal. Porque seria tão bom, Tem dias que eu digo para o meu marido: amor, vamos vender tudo que a gente tem. Mas eu não estou nesse nível de doar, os pais. Nós vamos comprar um trailer, um veleiro. E achar uma alternativa de fazer missões pelo mundo afora, Tão bom seria, imagina. Viver só com os nossos, conhecer vários povos, não criar muito vínculo com ninguém. E não que isso esteja errado. Mas há uma facilidade quando a gente não é confrontado. Há uma facilidade quando a gente não tem relacionamento íntimo. Quando eu só te dou bom dia, tudo bem, que não quer nem responder, ouvir o que ele diz,
Porque eu não sei por que a gente pergunta tanto se o outro está bem, se nem sempre a gente está disposto a ouvir, né? Então, na comunidade gera isso. Gera você querer falar, mas também querer ouvir. Gera você querer receber, mas também querer doar. A comunidade não agride o coração de Deus e compartilha com as pessoas e também não traz uma perfeição humana, mas sim alcançamos um pouco além mais pertinho, eu creio, da perfeição divina. Chegamos um pouco mais próximo desse um só coração e essa uma só mente. E eu creio muito que nós agredimos tanto o coração do Pai quando nós não temos esse relacionamento. Quando nós não temos e não buscamos a capacidade de suportar um ao outro em amor. Eu tenho conversado e ao longo, a minha profissão me traz um pouco disso, né? E eu creio que é uma vocação, eu não posso acreditar diferente. Eu lido com muitos ateus. Muitos ateus. Eu converso, eu tenho amigos, eu amo pessoas que se dizem ateu e ateia e tentam com toda a sua vida e suas teorias provar que Deus não existe. Mas nessa reflexão que eu fiz, eu quero confessar para vocês que nem ateu que nega a existência de Deus e vive para isso, agride tanto o coração de Deus do que nós que nos dizemos e denominamos cristãos não atingimos isso. Eu fiquei meditando sobre isso. Porque se um ateu diz que não crê em Deus, não sei se você já teve essa vivência, mas o que vem ao seu coração? Coitado, Deus tenha misericórdia. Ele é realmente um ignorante, é isso que vem ao meu coração. Sabe tanta coisa, mas não sabe o essencial. Segue a sua vida com um propósito inútil. Eu não creio que Deus, na sua soberania, onipotência, onisciência, fique agredido. Eu creio que Ele tenha compaixão com esses. Mas quando nós nos dizemos filhos dEle, nos denominando cristãos, e agredimos um ao outro, isso sim, eu creio que mexe com esse um só coração. E quando agredir, nós podemos dar um grande leque aqui, né? É não compartilhar aquilo que Deus te deu. Não sei o que é. Eu sei o que o Senhor me deu. E eu tenho orado cada vez mais que eu tenha sabedoria de compartilhar. Talentos, por exemplo. Se o Senhor te deu um talento e você não compartilha. Eu ainda quero fazer uma pregação sobre isso, não consegui, porque faz mais de um ano que o Senhor tem martelado no meu coração e eu não consegui falar ainda sobre isso. Mas que eu creio que vai ser um grande desespero do nosso intelecto e da nossa alma quando nós nos dermos conta da profundidade que é entregar, quando nós iremos prestar contas, sobre os nossos talentos para o Senhor. Muitas vezes a gente dá o dízimo, né, que isso tem que dar porque é o mínimo, né, gente? Se você não entendeu isso, por favor, ore, porque eu creio que é o mínimo que a gente pode fazer. Vir ao culto é o mínimo que a gente pode fazer, porque é pela graça, não é por obrigação, mas a gente quer estar aqui. E se você não entendeu isso, por favor, me perdoe, mas ore sobre isso, busque líderes aqui para conversar sobre o mínimo, porque daí a gente vai alcançar o máximo. Que é entender que são os talentos que o Senhor quer, que são os nossos corações, as nossas vivências e aquilo que Ele tem nos destinado. Ele é soberano. Eu creio que Ele está no nosso meio. E eu quero, particularmente, que a evidência da presença dEle seja visível através de nós. Queridos, e isso eu tenho experimentado nas pequenas igrejas, de quantidade de pessoas e paredes de templo, não nas pequenas aos olhos de Deus.
mas que a evidência de Deus não é manifesta através da quantidade de pessoas ou das cadeiras do templo lotadas. É importante, mas não é isso que vai dizer. Senão a gente pega um show secular e podemos dizer por isso que Deus está lá. Se nós formos julgar a evidência de Deus através da multidão, nós vamos dizer que Deus está em muitos lugares. Mas quando nós percebemos que é através de nós que isso é manifesto, como foi em Atos, é aí que nós conseguimos entender a profundidade do relato de Atos em relação à primeira igreja cristã. A grande conversão de Deus em nós é a conversão que me dá capacidade, como eu já falei, de conviver com outro que pensa diferente, de sexo diferente, e enxergando esse outro como eu. Diferente nas suas fraquezas, mas tão limitado e tão pecador e tão dependente da graça de Deus como eu. Porque eu sei que é muito comum a gente achar, até pela herança de Constantino, né, e herança da Igreja Católica, Apostólica, Romana, que foi dado a nós, de achar que quem está aqui em cima, quem está tocando, quem está liderando, é melhor, ou é mais santo, ou é mais capaz. Não. Isso, amados, todos nós somos chamados a um sacerdócio. Todos nós somos chamados, seja na sua casa, seja na igreja, no ministério eclesiástico, seja na sua profissão. Esta é a nossa luta. A nossa luta é nos rendermos a isso, eu creio. A esse Espírito Santo que um dia nos resgatou. Um dia nos escolheu. Eu era cega. Eu era escrava de mim mesma. Das minhas filosofias, das minhas teorias, das minhas vontades. E um dia o Senhor, com seu alto preço pago na cruz, me resgatou. E cada um que aqui está. E todas essas coisas vão cooperar para o nosso bem. Essa luta é uma das mais difíceis, quem sabe? Mas também é a beleza, a maior das belezas do encontro com o Pai. Nós sermos multidão e nos tornarmos comunidade. Toda comunidade tem uma identidade. E se você quer saber qual é a primeira que você pode buscar, é ter a mente e o coração de Jesus Cristo. E quando eu falo de comunidade, eu não estou falando de placa de igreja nem denominação. Eu estou falando da igreja invisível. Essa igreja que a Rafinha falou, que sou eu e é você. Essa igreja que não depende de se alimentar no culto espiritualmente, porque já vem alimentado de casa. Você só vem aqui compartilhar aquilo que quem sabe o Senhor vai falar, mas quem sabe também aquilo que o Senhor já falou no seu coração, ou vai confirmar. Então precisamos nos voltar ao reino e sempre perguntar. E é um desejo que eu confesso para vocês que não quero que seja utopia, não quero que seja um sonho, mas é um desejo do meu coração como comunidade. É de chegar um dia, a gente parar o culto e perguntar aqui, quem entre nós está com necessidade? Quem entre nós aqui precisa que amanhã eu vou fazer uma oração por você? Quem entre nós aqui precisa de um amigo? Quem entre nós aqui precisa de uma carona na hora de ir embora para o culto, para casa? Quem entre nós aqui precisa de um emprego? Precisa compartilhar um pecado? Afinal de contas, como diz Martinho Lutero, e isso eu guardei no meu coração, pecado é igual a barba, Martinho Lutero dizia.
Os homens entendem melhor, né? Porque eu não tenho. As mulheres não têm. Pecado é igual a barba. Todos os dias de manhã eu faço, nem todos fazem, eu sei, mas ele dizia. Mas todos os dias ela aparece. Você já falou para alguém isso? Querido, se você quiser confessar os seus pecados, eu sou ouvido e eu vou orar por você. Claro que nem todo mundo você pode fazer isso. Claro que nem você não vai sair. Mas e se precisar? Você está disposto a deixar, ouvir, deixar largado, lançar no mar de esquecimento? Você está disposto a compartilhar a luta de alguém? A beleza de uma igreja não está na qualidade de sua liturgia. E isso, queridos, é bem verdade. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Guarde o seu coração contra isso. De achar que a beleza de uma igreja está nas paredes, na pintura, nas nossas roupas, na nossa moral, na nossa conduta. Tome cuidado com isso. Não está na excelência da sua estrutura, ou na qualidade da sua gestão, ou na eloquência dos sermões. Não está na teologia, ela é muito importante, mas não está aí. A beleza de uma igreja está no fato de sermos comunidade. E isso é o que Atos tem muito a nos ensinar. Tem muito a nos ensinar. Então, se você quer aprender ou quer desenvolver a sua ciência sobre o que é ser igreja, volte a Atos. Peça para que o Espírito Santo de Deus, eu creio que você tem muito a contribuir. Queridos, nós estamos vivendo um tempo diferente. Não só de comunidade luterana renovada, não, como cristão, gente. Dizer que é evangélico no Brasil hoje não quer dizer muita coisa, né? Você dizer que é evangélico muitas vezes só quer dizer o lugar que você está domingo à noite. Isso é uma coisa certa, né? E nem isso, porque tem cultos que nem é domingo, igreja. Isso é muito errado. Isso nós não podemos nos conformar, mas é uma realidade. Então nós estamos vivendo tempos difíceis, onde a moral, a ética, a religião e a espiritualidade se confundem e nem sempre estão sendo discernidas num relacionamento com Deus. Mas nós também estamos vivendo um tempo, e se você é da casa, você sabe, de algumas dificuldades como igreja e como comunidade luterana renovada. E eu seria hipócrita aqui dizer para você que eu não sei, que eu não estou sentindo, que não me dói, que eu não tenho minhas dúvidas. Se você parar para pensar, queridos, mas por favor, todos nós temos aqui contribuir. Volte às leituras dos conceitos de igreja primitiva. Você que quer ser uma igreja saudável, você que quer fazer parte de uma igreja saudável, não espere pelo outro. Não espere que vai vir do céu ou do púlpito. Pode vir de dentro do seu coração. Porque o que o cristão dizia? Ele está entre nós. Não seja igual o judeu, que até hoje diz que ele está no céu. E não entendeu que o Messias já veio e ele há de voltar. Essa é a beleza da igreja de Cristo. E todos nós temos um ministério. Você sabia disso? Vocês novos, que estão há menos de um ano frequentando os cultos, eu vou revelar a você qual é o seu ministério. Todos nós somos chamados ao ministério de reconciliação. Não é de divisão, não é de crítica, não é de achismo, mas é de reconciliação. Mas para mim me reconciliar com o outro, eu primeiro tenho que me reconciliar com Deus. Todos os dias da minha vida, eu confesso para você, que eu não sei você, mas eu tenho isso em mim. Eu sei que eu preciso todos os dias da minha vida entregar o meu coração ao Senhor e dizer: Senhor, eu não quero andar pelo que eu vejo, mas sim pelo que eu, nem pelo que eu sinto, mas sim pelo que eu creio.
Senhor, eu não quero falar pelo que eu sei, ou pelo que eu estudei, ou naquilo que eu me formei. Eu quero falar aquilo que é a tua vontade. Então, não sei se você tem esse hábito, mas eu preciso ter. E isso nos traz o ministério de reconciliação. E é aí que Deus está. E quando Ele está presente, nós nos convertemos uns aos outros e a Ele. Claro que primeiro a Ele. Claro que primeiro, hoje foi tocado aquela que eu não vou ousar cantar, né, Pastor Cal? Porque tu também já me disse que eu não tenho vocação para isso. Mas hoje, a gente cantou o primeiro hino, o primeiro louvor que eu escutei. E foi o dia que, na época, eu achava que eu tinha que aceitar Jesus, mas Ele com certeza já tinha me aceitado antes. Foi o dia que eu entreguei minha vida para o senhorio de Cristo. Que é aquela de que existe um rio, Senhor, que flui o teu amor. Que esse rio flua em nós, mas através de nós. Em nós, comunidade, mas através de nós, igreja. Já lanço um desafio para o culto que vem, que eu não vou estar aqui, você me perdoe se eu fui repetitivo em alguma coisa. A gente não sabe, né, quais são os sermões que estão sendo pregados aqui, mas foi algo muito forte no meu coração. Mas se nós não temos nenhum visitante hoje aqui, tudo tem um propósito, mas já fica o desafio de domingo que vem você vir com alguém. Amém? Já pode ser algo que o Senhor nos dê uma percepção. Eu preciso convidar alguém, porque naquele culto não tinha ninguém de visitante. Nós somos daqueles que fomos convertidos de multidão violenta à grande comunidade de partilha. Queridos, nós somos esses. Eu não sei quando o Senhor te chamou. Eu não sei se foi desde quando você nasceu na sua família cristã, protestante, com os ensinamentos. Eu, infelizmente, não fui assim. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, meus filhos já foram. Mas até esses precisarão passar a deixar de ser multidão e a se converter à comunidade. Aí então, aquela oração tão conhecida do Pai Nosso fará sentido. Eu vou citar aqui uma frase de uma pessoa que eu gosto muito de ler, que é C.S. Lewis. Ele diz que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo que não aponta para o céu. E no Compev eu tive uma conversa com a pastora muito amada e ela me trouxe a memória que dá esperança na nossa conversa, sábado pela manhã. Como muitas vezes nós esquecemos do céu, como nós mencionamos pouco o céu, como nós mencionamos pouco aquilo que faz parte da eternidade. Mas, queridos, não seja você aquele que menciona pouco o céu. Seja você um pedacinho do reino, para que ele se manifeste e as suas evidências estejam em nós e através de nós. Então, tudo que não é eterno é eternamente inútil. E o que é o meu desejo para a minha vida e para você nessa noite? Que aquilo que é eternamente inútil, nós deixemos de lado e nos voltemos para o que é eterno. E eu quero convidar o pessoal do louvor, e eu quero orar por mim e por você. Eu sempre, quando vou preparar um sermão, eu peço que a simplicidade de Jesus seja manifesta. Porque o nosso Deus é um Deus simples. Então, se tem 4 palavras, se tem algo que você quer guardar no seu coração, guarde essas 4 palavras. Multidão e comunidade. Uma só, uma mente e um coração. Aí você já terá motivos para orar, para buscar e para interceder essa semana. Além das suas lutas,
das suas dificuldades e das suas angústias. Feche seus olhos comigo. Teve um dia que eu li no Instagram da Missão Mais, que o líder da missão estava fazendo um jejum, um propósito. Nós sabemos que jejuar é deixar, abster de comida, mas ele então estava fazendo um propósito. E aquele propósito falou muito ao meu coração. Era um propósito de não criticar. Ficar uma semana sem criticar ninguém. Uma semana sem falar do que não gosta do outro. Uma semana refletindo em como você é, quais são os seus defeitos, quais são as suas limitações. Queridos, eu já fiz isso. Eu confesso para vocês que foi renovador. Eu queria que você fechasse os olhos, e já que estamos todos, em família, eu queria convidar aqui na frente, não como uma menção de quantos virão, mas daquilo que realmente percebeu em si, algo que te caracteriza como multidão, e que você quer deixar de lado porque viu que é inútil. Queridos, feche os seus olhos. Se você não consegue fazer isso, se esforce, feche os seus olhos. É muito simples, mas muitas vezes muito difícil. Eu entendo isso, que nem sempre a gente consegue ficar de olhos fechados. Mas faça esse esforço. E se você notou que tem algo no seu coração que pode se tornar eternamente inútil e que você quer deixar, como eles deixavam os seus bens, como eles deixavam nos pés dos apóstolos tudo que tinham, deixar isso aqui na frente hoje. Dizendo, Senhor, eu não quero mais. Isso tem me atrapalhado, isso tem agredido o teu coração. Fique à vontade. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, Ele pensava em nós. Pai querido, Pai amado, nós como igreja queremos interceder por esses filhos que vieram aqui na frente, deixando aqui, Senhor, algo que o Senhor falou ao coração deles. E que eles possam, em todas as suas necessidades, serem supridos, Senhor. E eu te agradeço por todos, Senhor, que tem vivido com o coração diante, Senhor, e direcionado ao eterno. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos para que esses corações que estão voltados ao Senhor nessa noite, inclusive o meu, tenha o entendimento, Senhor, da tua mente, do teu propósito, e que nós como igreja venhamos, Senhor, todos os dias pensar na comunidade cristã, nas evidências do Senhor em nós, naquilo, Senhor, que não te agrada ou que te agride. Nos ajuda a termos relacionamentos, Senhor, um com o outro, nos convertendo, Senhor, ao Senhor e um ao outro. E especialmente, Deus, nós te pedimos por esses irmãos, mais uma vez, toma o coração deles, visita-os, Senhor, transforma, Deus, a razão, a emoção, a vontade, em fé, em sabedoria. Nos dê, Senhor, um coração humilde, quebrantado na tua presença, um espírito ensinável. Nós queremos ser daqueles, Senhor, que perseveram e juntos, Senhor, chegaremos até o fim. Nós não queremos ser aqueles que retrocedem. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe, queridos, em nome de Jesus. E nos